tudo bem? Inicialmente, eu gostaria que você copiasse em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho. Então anote aí, por favor, o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 10 de junho, quarta-feira, o conteúdo que nós estudaremos nessa aula, foco narrativo, e a habilidade que você desenvolverá, que é conhecer as diferentes perspectivas, foco narrativo, adotadas pelo narrador ao contar uma história. Eu farei a explicação desse conteúdo e deixarei uma atividade para que vocês possam elaborar, certo? Bom, eu gostaria então de começar a aula de hoje sobre esse conteúdo perguntando a você que certamente já leu diversos livros, diversas histórias, se você já percebeu que o narrador pode assumir posições diferentes para contar uma história. Você já percebeu isso? Você já percebeu também nessas histórias lidas, nessas histórias ficcionais, aí, nos livros que você leu, que o narrador, em algumas dessas histórias, ele é personagem da história que ele mesmo conta, e em outras ele conta os fatos sem participar deles? Já percebeu isso? Bom, nesta aula, então, você terá a oportunidade de entender o conceito de foco narrativo e entender a função desse elemento na construção de textos ficcionais. O foco narrativo, então, para que você possa entender bem, é uma expressão muito importante dentro da literatura, porque se refere à perspectiva pelo qual o narrador da história conduz os leitores, nós leitores, pelas ações dos personagens. Então, o foco narrativo pode ser ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Para que fique bem claro para vocês essa distinção, eu vou dividir esse conteúdo em duas aulas. Na aula de hoje nós estudaremos o foco narrativo em primeira pessoa e na próxima videoaula, na próxima quarta-feira, nós estudaremos o foco narrativo em terceira pessoa, ok? Lembra daquele texto que nós fizemos a leitura na aula anterior, ali, o incrível enigma do galinheiro? Pois bem, naquela história o foco narrativo está em primeira pessoa porque há a presença de um narrador personagem. E você sabe quais são as características desse tipo de narrador? Você sabia que além desse tipo de narrador, do narrador personagem, há outros tipos de narradores? Pois bem, é o que nós estudaremos. Você recebeu ali junto com o seu material, junto com a videoaulas, alguns trechos para que nós pudéssemos fazer a análise. Então nós começaremos fazendo a análise do tipo de narrador chamado personagem, ok? Esse tipo de narrador, então, é um dos personagens da história que ele conta, e ele pode ser ou protagonista, que seria, então, um personagem principal da história, ou ele pode ser um narrador personagem testemunha, que é um narrador secundário, um narrador coadjuvante. Em ambos os casos, tanto protagonista quanto testemunha, a história é contada em primeira pessoa, do singular ou do plural. Então eu tenho aí referências à primeira pessoa do discurso, eu, no singular, e também o nós, no plural. O primeiro trecho que nós vamos fazer a leitura foi extraído de um livro chamado Dom Casmurro, do autor Machado de Assis. Em algum momento da sua vida, você com certeza fará a leitura desse livro, que é fantástico. Então nós faremos a leitura ali do primeiro parágrafo do primeiro capítulo, para analisar algumas marcas linguísticas que revelam a presença, então, do narrador protagonista. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Você percebeu que dentro desse trecho lido há algumas evidências, e essas evidências então indicam que é um narrador personagem e que ele é protagonista da história que ele conta. Nós temos ali, por exemplo, verbos flexionados na primeira pessoa do singular. Quais são os verbos que nós temos ali? Estão sublinhados, estão destacados aí no texto que você recebeu.
são os verbos encontrei, o verbo conheço e o verbo fechei. Esses três verbos, eles se referem então à primeira pessoa do discurso, ao eu. Além dos verbos, eu tenho outras marcas linguísticas também que denunciam, que delatam, então, quem é esse narrador da história. Eu tenho ali pronomes, pronome do caso reto, que é o eu, e tenho também pronomes do caso oblíquo, que eu tenho ali o me e o mim. Então, são traços dentro do texto que me ajudam a reconhecer o tipo de narrador, certo? Bom, você recebeu também um outro trecho que se refere ao narrador testemunha. Nós faremos a leitura então desse trecho. O narrador testemunha, nós podemos então refletir que sempre que uma história é contada por um narrador em primeira pessoa, nós, leitores, nos encontramos diante de uma perspectiva que é claramente subjetiva. E a subjetividade, então, do foco em primeira pessoa decorre de uma associação imediata a uma personagem. Então, se o narrador é uma das personagens, todos os acontecimentos, motivações, as outras personagens, né, são todos apresentados a partir do seu ponto de vista particular. Então nós vamos encontrar essas informações aqui nesse trecho do livro Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Acompanhe comigo, por favor, a leitura desse trecho. A convivência com Holmes não era difícil. Ele tinha hábitos tranquilos e regulares. Era raro vê-lo em pé depois das 10 horas da noite. E, invariavelmente, já havia feito seu de jejum e saído quando eu me levantava de manhã. À medida que passavam as semanas, meu interesse nele e minha curiosidade quanto a seus objetivos na vida iam gradualmente aumentando e se aprofundando. Até seu físico era tal que despertava a atenção do mais descuidado observador. Quanto à estatura, passava de 1,80 m. Mas era tão magro que parecia mais alto ainda. Os olhos eram agudos e penetrantes, salvo durante aqueles intervalos aos quais fiz alusão. E o nariz, delgado, aquilino, dava à sua expressão um ar de vigilância e decisão. Também o queixo, quadrado e forte, indicava nele um homem resoluto. Nesse texto, então, nós somos apresentados a um dos mais conhecidos e admirados detetives de romances policiais, que é o Sherlock Holmes, que é um dos personagens, então, daquele conto de enigma que nós fizemos a leitura. Quem descreve, então, esse famoso investigador inglês é o seu assistente, o Dr. Watson. Lembra que também esse nome aparece lá no conto lido do incrível Enigma do Galinheiro? Nós dizemos, então, que esse tipo de foco narrativo em primeira pessoa ele é construído a partir de um narrador testemunha, ou seja, todos os acontecimentos são contados por um personagem que, embora participe da história, não seja o protagonista, mas seja testemunha, seja coadjuvante, secundário dentro dela. Então, tudo que é contado por esse tipo de narrador, o testemunha, passa pelo seu filtro, né? Pelo filtro do seu olhar. Então, as suas impressões sobre os fatos, sobre o espaço onde a história acontece e as demais personagens são revelados. Não apenas a partir da seleção do que é contado, mas também pelas caracterizações que ele faz. Então, nós percebemos os fatos, as personagens, através do filtro do seu olhar. Ok? Bom. Como atividade, eu peço então que vocês elaborem um resumo a partir das informações que eu coloquei aqui. Então, eu gostaria que você descrevesse aí no seu caderno o que é foco narrativo, o que é um narrador em primeira pessoa. Traga o conceito do que é um narrador personagem, né, explicando quando ele é protagonista e quando ele é testemunha. Faça uma pesquisa na internet, ok? Eu vou encaminhar para vocês a foto do quadro para que vocês tenham essas informações com maior nitidez. Eu sei que o vídeo às vezes não fica
com uma resolução tão boa, então a foto vai ajudá-los, ok? Desejo a vocês um ótimo feriado, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!